Olá, pessoal. Meu nome é Vitória. No vídeo anterior, eu falei para vocês um pouquinho sobre o funcionamento do sensoriamento remoto e hoje eu tô aqui para falar para vocês os tipos de satélites. Os satélites de imageamento ópticos, também chamado de satélites de imageamento eletroópticos, ele utiliza sensores de detecção de ondas eletromagnéticas no espectro da luz visível ou próximo do visível. No caso de satélites de imageamento da Terra, eles capturam a luz emitida da superfície terrestre e, para isso, eles utilizam um tipo de telescópio. Um exemplo de satélite de imageamento são os satélites da família Worldview, mas quando falamos de satélites de imageamento, eles não precisam ser obrigatoriamente satélites eletroópticos. Isso porque eles também podem ser satélites radar. Os satélites de imageamento radar, eles são capazes de adquirir imagens através de ondas eletromagnéticas, fora do espectro invisível, principalmente na banda L e na banda C e na banda X. Essas ondas eletromagnéticas são transmitidas e recebidas pelo próprio satélite, utilizando o princípio do radar de transmissão e recebimento das ondas refletidas. Esse satélite, eles também são chamados de imageamento SAR, onde eles utilizam uma antena bem característica com um formato geralmente retangular para enviar e receber as ondas eletromagnéticas, mas eles também podem ser utilizados para antenas parabólicas. A principal vantagem desse satélite é a capacidade de capturar imagens em qualquer hora do dia e da noite, já que eles não dependem da luz do sol para gerar as imagens. E ainda eles possuem a capacidade de penetração em algumas superfícies, camuflagens e penetração através das nuvens. Em sua grande maioria, eles operam em satélites de órbitas baixas, heliosíncrona, com inclinação de 98 graus, aproximadamente. Um bom exemplo muito conhecido desse tipo de satélite é o satélite canadense Radasat. Todos esses satélites com capacidade de imageamento, tanto eletrônico quanto radar, eles também são chamados de satélites de sensoriamento remoto. E hoje em dia, esses satélites já são capazes de identificar objetos com menos de 1 metro de comprimento. Eu não sei se vocês repararam, mas em nenhum momento eu usei a palavra foto. Isso porque esse termo não é utilizado tecnicamente para se referir a imagens que são feitas por satélites. Até porque a palavra foto, ela geralmente está relacionado a imagens feitas por câmeras fotográficas. E os satélites, eles não necessariamente vão utilizar câmeras fotográficas para fazer essas imagens. Então é mais aconselhável usar a palavra imageamento ou a palavra imagem. Voltando sobre o tipo de satélites, vamos falar agora sobre os satélites de comunicações. Dentro dessa categoria de satélite, o mais conhecidos e utilizados são os satélites na órbita geoestacionária. Essa órbita, ela é muito interessante para os satélites de comunicações, porque o período do satélite na órbita, ou seja, o tempo para fazer uma volta completa ao redor da Terra, é igual ao período de rotação da Terra, de aproximadamente 24 horas. Assim, para um observador na Terra, os satélites eles estão, entre aspas, parados. Essa característica é muito importante para as comunicações, pois é possível transmitir dados enviados da Terra em uma grande área, para uma grande quantidade de usuários, de uma forma ininterrupta, utilizando apenas um satélite. Além disso, os usuários podem deixar as suas antenas fixas apontando para os satélites, como é feito pelas empresas de televisão via satélite. Os satélites nessa órbita ficam a uma distância de 35.786 quilômetros de altitude, em uma órbita circular, com inclinação de aproximadamente 0 graus, com relação ao equador geográfico.
Esses satélites, eles costumam ser grandes, com mais de 30 metros de comprimento, entre uma ponta do painel solar e a outra. E eles pesam mais de 5 toneladas. Um ótimo exemplo geoestacionário é o nosso satélite de Defesa e Comunicações, SGDC, que é operado aqui no Brasil. E apesar dos satélites geoestacionários serem extremamente utilizados para as comunicações, existem outras órbitas que também podem ser utilizadas para esse tipo de aplicação. Uma delas, inclusive, são as órbitas médias ou baixas, em que o sistema de comunicações via satélites são formados por uma constelação de satélites, de forma que quando um satélite sai do alcance do usuário, existe um outro que mantém a comunicação, fazendo o que chamamos de handover. Nesse tipo de constelação, são utilizados vários satélites para garantir uma cobertura global. O exemplo mais conhecido desse tipo de constelação é o Iridium, que operou inicialmente com 66 satélites, distribuído em 6 planos orbitais, com 11 satélites em cada plano. Durante um bom tempo, esse tipo de constelação ela não foi muito utilizada para sistema de comunicação, mas agora ela está sendo desenvolvida várias constelações de satélites desse tipo, como a OneWeb e a Starlink. Existe também outro tipo de órbita, que pode ser utilizada para satélites de comunicações, mas que geralmente não é tão utilizada, porque ela só vale a pena para usuários que estão em uma latitude bem elevada, que é a órbita Maunaya. Esse tipo de órbita foi utilizada pela primeira vez pela União Soviética na década de 60, com satélites de comunicações em órbitas altamente elípticas, com inclinação próxima de 60 graus. Nesse tipo de órbitas, os satélites ficam a maior parte do tempo cobrindo latitudes positivas e bem elevadas, e passam pouco tempo em latitudes negativas. Então, a grande maioria dos satélites que estão em operação atualmente ao redor da Terra, eles são satélites que se enquadram em algumas dessas categorias que comentei nesse vídeo. Ou seja, eles são satélites de imageamento eletrônico ou radar, ou são satélites de comunicações. Isso porque esses serviços já se tornaram quase que indispensáveis em muitos países ao redor do mundo. E, consequentemente, várias empresas fornecem esse tipo de serviço. Então é assim que a gente chega ao fim do nosso vídeo e agradeço a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigada!